Então, boa noite a todos, a todas. Com grande alegria que a gente retorna, como diz, nesse jardim de Deus, onde nós que viemos reviver os ensinamentos de Jesus, com o tema Vinde a mim todos vós que sofreis. Esse é o convite de Jesus a todos nós. Jesus, quando estava naquela tarde caminhando com Maria Madalena, e ela abraçada a Jesus, e ela questiona Jesus. Diz: Senhor, como ficaremos nós quando o Senhor partir? E Jesus diz: eu estarei sempre convosco. Mostrando a ela que a vida continua. E à noite, com os discípulos, Pedro também questiona. Porque Jesus diz: é chegado o meu momento. Mas o Senhor vai nos deixar órfãos? Ele: não vos deixarei órfãos. Se me amais e guardai os meus ensinamentos, eu pedirei ao Pai para que Ele vos envie o Consolador. Porque no mundo tereis aflições. Então Jesus conhece a cada um de nós, mas Ele também diz a cada um de nós que nenhuma ovelha se perderá. Até mesmo aqueles que estavam lhe agredindo, aqueles que lhe crucificaram, eles tinham um projeto para todos. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E Ele diz: nenhuma ovelha se perderá. E às vezes a gente pergunta: mas como que Jesus deixa 99 ovelhas? Como é que o bom pastor deixa para buscar uma que está perdida? E aí a gente compreende quando eu sou essa ovelha perdida. Quando eu estou afastado do grupo, do rebanho, e nesse momento sinto-me envolvido pelo abraço de Jesus, nos dando a oportunidade de recomeçar. Então Jesus diz: eu vos enviarei o Consolador. E Allan Kardec, esse jardineiro de Deus, nos traz a doutrina espírita. Porque naquela reunião em que a espiritualidade está ali envolvida, os espíritos, quem vai trazer a mensagem de Jesus? E todos são unânimes, apontando para Ele. Porque na sua última encarnação, como Jean Rus, ele esteve trazendo a sua mensagem, trazendo um direcionamento para a igreja que estava tomando outros caminhos. E Jean Rus é levado à fogueira. E dá a vida por Jesus. Por isso que Jesus diz, no Evangelho nos diz que quando Jesus vem e traz a lei de amor, Ele faz os povos estremecerem, porque conhecia o ódio, a violência, a ganância e o poder, mas Jesus vem e traz a lei de amor. Amai os vossos amigos e também os vossos inimigos. E Jesus, nesse momento, Jean Rus dá a vida por Jesus. Assim como muitos que deram a vida por Jesus. Bastava abjurar, negar Jesus, mas diz: não, nós amamos Jesus. E deram a vida por Jesus. E Jean Rus é apontado por todos os espíritos. É ele que vai trazer a doutrina. É ele que vai trazer a doutrina espírita aos corações. E vem e nos traz essa doutrina que nos consola e nos esclarece. Porque nos esclarecendo vai nos consolando. Então Kardec passou pelas suas dificuldades. Nós estamos no mundo de provas e expiações, todos nós vamos ter as nossas dificuldades, todos nós. Quem não passou por dificuldade? Quem é que encontrou só na vida flores? Nós vamos ter os nossos espinhos. Mas nós temos o nosso consolo, o nosso conforto, que ninguém caminha sozinho. Em momento algum nós vamos nos encontrar sozinhos nessa nossa caminhada. Então, esses espíritos amigos nos acompanham. São eles que estão nos amparando. E Jesus ainda enviou seus missionários. Muitos espíritos, a força do amor de uma única pessoa neutraliza o ódio de milhões, nos diz Gandhi. Então, muitos missionários vieram: Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, Divaldo, que partiu há poucos meses, mas deixou um rastro de luz a todos nós, dizendo: é preciso confiar. Às vezes até perguntamos ou sentimos
né? Será que nessa vida eu vim para sofrer? Ou muitas vezes, eu tenho que sofrer porque outra encarnação eu devo ter feito muita maldade, então nessa eu tenho que sofrer, e a pessoa vai se conformando porque pensa que a vida é de dor e sofrimento. Mas os espíritos amigos dizem que não. Ninguém vem a esse planeta para sofrer. Porque Deus de amor e de bondade nos dá sempre a oportunidade de nós construirmos a nossa felicidade, dia a dia. Todos os dias é nos dada a oportunidade. Então Kardec, quando vem e nos traz a doutrina espírita, ele abre as portas do mundo espiritual, onde a espiritualidade se faz presente nas nossas vidas. São esses espíritos amigos que estão ao nosso lado ali, nos intuindo, dizendo persevera, continua. Às vezes vem aquele desânimo, aquela vontade de desistir, de deixar de lutar, e eles dizem persevera, esmorecer jamais. Nós estamos sempre ao lado de todos vocês, conduzindo, amparando, intuindo, dizendo para que persevere, porque tudo passa, as dores, os momentos difíceis, todos eles vão passar. Mas a nossa fé, a nossa persistência, isso deve permanecer, não é castigo, porque Deus é amoroso e bom. Deus quer a nossa felicidade, é aquele Pai amoroso que quer a nossa felicidade. Né? O que nós fizemos para um filho? A gente quer o melhor para o filho. Né? Muitas vezes não atendemos o pedido do filho, porque sabemos que se a gente disser sempre sim, né, vai, do momento que ele receber ou não, ele vai se revoltar. Ou nos pedir alguma coisa pontuda, a gente não vai dar, porque sabe que ele pode se machucar. E Deus é assim com todos nós. Deus nos dá aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós pedimos. Porque a visão dele, né, é muito mais ampla do que a nossa. Por isso que nós, na oração, pedimos, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Né? Que seja feita a vossa vontade. Que a minha vontade esteja aliada à sua vontade. Mas se não estiver, que a sua vontade possa permanecer. Porque a sua vontade é sempre o melhor para mim. Né? E tem um ditado que diz assim que se Deus quisesse nos punir, bastaria atender todas as nossas rogativas. Né? Porque muitas vezes vamos pedir algo que vai nos prejudicar. E será que nós estamos preparados, né, para atender, né, viver uma outra jornada com novos desafios? Então Kardec vem e nos traz a doutrina espírita. E os espíritos amigos dizem, ele não vai ser fácil, porque vai mudar toda a humanidade. E Kardec aceita. Né? Então chega um dia em que a sua amada Gabi entra na sala e lá está Kardec, né, com seu lampião, com seus papéis em cima da mesa, né, são muitos papéis, trazendo a doutrina espírita, codificando todos os livros, trazendo a mensagem da espiritualidade. E quando Gabi entra na sala, ela vê Kardec olhando para o alto, como se estivesse deslumbrado. E ela pergunta a Kardec, Kardec, o que pensas? E Kardec diz a ela, melhor seria que pedisses o que vês. E ela diz, então que seja o que vês, Kardec. E nesse momento, ele emocionado diz, estou vendo o pé do monte. E no monte, eu estou vendo mães carregando em seu colo crianças enfermas, doentes, que se aproximam do monte. Vejo uma mãe, né, com filho em deformidade, subindo o monte com dificuldade. Eu vejo ali soldados que ao pé do monte largam as suas armas cansados de tanta guerra. Eu vejo ali políticos tentando mudar esse caminho que estão seguindo até hoje. Vejo escravos que ali vêm pedir amparo. Então vejo muitos sofredores, leprosos estão chegando com suas dores,
com as suas dificuldades, afastados da sociedade, estão ao pé do monte. E em cima do monte eu vejo Jesus. Jesus descendo o monte e vindo ao encontro de cada um, chamando pelo nome, abraçando as crianças, beijando os leprosos, conversando com cada um, sabendo as suas dores, as suas dificuldades. Estou vendo Jesus consolando a todos. E aí Gabi pede a Kardec, mas isso é as bem-aventuranças, isso é o Sermão do Monte. Kardec, exatamente. E aí, nesse momento, entra um vento e traz uma folha que cai em cima, à frente de Kardec. E nessa folha estava escrito o Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec, naquele momento, havia concluído o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz, aqui está, nesse livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, o consolo de Jesus de Nazaré. A resposta de Jesus a cada um de nós, para as nossas aflições, para as nossas dores, onde cada espírito, cada missionário veio e deu a sua mensagem. E hoje ele é nosso roteiro. Ivone do Amaral Pereira, que veio de encarnações, cometendo suicídios, nessa ela disse, nesse Evangelho, luz. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu encontrei ali a força, o amparo, para nos momentos que eu pensava em desistir, eu encontrava ali a força, o amparo, o alento. E isso serve para todos nós, quando nós vamos sair, quando nós vamos ao médico, quando nós vamos ao trânsito, não saiamos sem fazer uma leitura do Evangelho, vendo o que o Evangelho está nos dizendo. Nós estamos vendo tantos acidentes e precisamos elevar o nosso pensamento por todos, para que eu possa ir para o trânsito, que não machuque ninguém, também ninguém me machuque, pedindo a proteção dos mentores, da estrada, de todos aqueles que estão. Então Deus nos dá sempre os recursos para que nós possamos trazer para a nossa vida o alento, para que possamos ser afastados também, muitas vezes, das dores, embora lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, está causas anteriores das aflições, causas atuais. As atuais, às vezes nós dissemos, eu vim aqui para sofrer porque o meu passado, então eu estou pagando do passado, e os mentores dizem que não. A maior das nossas dores é dessa encarnação. O que nós estamos fazendo dessas, decisões que nós estamos tomando dessa. Por isso que Chico Xavier nos diz, nós temos que fazer e realizar aquilo que compete a cada um de nós. Porque a evolução se faz através da água. Ora é chorando ou suando, trabalhando no bem, nos dedicando. E quando dissemos que o Consolador está entre nós, que a doutrina espírita chega até nós, nós somos os consoladores, porque Jesus conta com cada um de nós. Quando ele disse, brilhe a vossa luz, está dizendo a cada um de nós, aonde nós estivermos plantados, nós temos que florir. Que é uma mensagem, um abraço, um aperto de mão, pode fazer a diferença. Às vezes é só sentar ao lado da pessoa e ouvir a pessoa, é olhando nos olhos da pessoa, sabendo por que aquela lágrima está caindo, superando cada dificuldade. Senhor, fazei de mim um instrumento. Então, que possamos ser esse instrumento, porque nessa caminhada, às vezes, nós temos que recuar para ver aquele que está atrás, precisando de auxílio, que deixou de caminhar, deixou de acreditar. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes podia estar em mundos felizes, mas ele diz, não, enquanto tiver uma lágrima, tiver uma dor, tiver um sofrimento, é aqui que eu quero estar. Então não vamos esperar encontrar a espiritualidade, Maria de Nazaré, Jesus na espiritualidade. É aqui que eles estão. Eles estão aqui conosco. Chico Xavier, um dia, visitando Goiânia, no leprosário Santa Marta, junto com seus trabalhadores,
ele vai visitar aqueles irmãos que estão sofrendo, estão com lepra, né, estão afastados da sociedade. E Chico vai visitar. Quando ele chega na frente do leprosário, as lágrimas começam a cair. E as pessoas preocupadas, os trabalhadores, Chico, né, por que está chorando? Você está bem? Você está se sentindo bem? Aí o Chico diz, estou emocionado. Porque o mentor dessa casa está aqui à nossa frente nesse momento, com a sua luz, com o seu amor, com o seu sorriso. E ele está aqui. E está dizendo que através dos nossos braços ele quer abraçar cada um que está ali dentro. Através de nossos lábios ele quer beijar esses irmãos também. E quem é esse benfeitor? E diz, é Francisco de Assis. É ele que está aqui. E Chico depois diz, eu sempre esperei encontrar Francisco de Assis, ou os espíritos iluminados na espiritualidade. Mas ele acabou me dizendo que onde houver uma dor, onde houver um sofrimento, é ali que eles estão. E precisando de nós. Precisando, né, de nossas mãos, de nossos braços, para abençoar, para levantar, né, para conduzir, para orientar aqueles que muitas vezes, né, estão desistindo dessa jornada. O Dr. Bezerra de Menezes nos conta, nas Teias do Infinito, né, que um dia uma jovem, e isso foi em 1928, uma jovem estava desiludida, acabou discutindo com a mãe, acabou ofendendo a mãe, dizendo palavras rudes para sua mãe, porque ela estava sofrendo. E sua mãe disse, filha, não diga impropérios, agradeça a Deus. E ela, não vou agradecer a Deus, olha as dificuldades que eu estou passando. E naquela noite ela foi dormir. O corpo descansou e o espírito, né, deixa o corpo físico. Ali se desdobra e quando ela sai do corpo, ela vê à sua frente o Dr. Bezerra de Menezes. Com aquele sorriso, né, com aquela barba branca, sorrindo, estendendo a mão a ela. Diz, filha, vamos passear. Vamos acalmar esse coração. E saíram, volitando, e passaram, né, pela cidade e chegaram num lugar em que havia muito sofrimento, né? Não havia luz, não havia água, e pararam num lugar, né, num barracão, e entraram na casa. A casa tinha aquelas telhas de zinco, furadas, onde a água descia, e quando entraram à casa, perceberam que havia duas meninas, entre 10 a 12 anos, que estavam ali sem alimento, muito magras. E ela olhou também, ao lado estava a mãe, né, com algumas esponjas, né, com algumas estopas deitada em cima e tossindo bastante sem parar. Muito magra, e ela pergunta ao Dr. Bezerra, ela está com tuberculose? Sim, ela está. As suas filhas, todos os dias elas têm que descer e buscar o alimento, né? Pedir algo para que as pessoas possam mantê-las todos os dias. E a mãe que está nessa situação, que era lavadeira, lavava roupa para as pessoas, um dia foi trabalhar na casa de uma senhora, que essa senhora acabou contraindo tuberculose. E ela foi designada a cuidar dessa senhora, com tanto carinho, e acabou também contraindo a tuberculose. E a família levou a senhora para o sanatório e dispensou essa mãe, que ficou sem recursos. E hoje as pessoas não queriam nem mais pegar nas suas roupas ou dar as suas roupas para que ela lavasse. E está nessa situação. E nós estamos, nesse momento, inspirando as pessoas para que ajudem, para que levem a elas, que sejam encaminhadas e serão encaminhadas,
né? É uma casa de assistência onde elas receberão todo o apoio. E a mãe já estamos retornando, já estamos conduzindo, né, para que ela seja assistida e amparada no seu retorno à espiritualidade. E nesse momento ela baixa a cabeça, lembrando da mãe, que dificuldade que eu tenho. Eu me queixando, eu me lamentando, e o Dr. Bezerra de Menezes vem e me mostra essa situação, e no dia seguinte ela levanta de uma forma diferente, agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado pela saúde, como diz o Divaldo, né? A saúde, a paz, o ar. Né? Nós sermos gratos a todos os momentos, as oportunidades que Deus nos dá. Deus não esquece de ninguém. Né? Aquilo que nós estamos vivendo, né, é uma experiência, não é um castigo. Né? Deus nos dá sempre a oportunidade para que nós possamos desenvolver nessas adversidades todas as nossas virtudes. Do amor, da bondade, do perdão, da compreensão. Né? Todos os dias. Todos os dias nós levantamos, recebemos uma folha em branco para poder escrever a nossa história ou reescrever a nossa história. Como diz Chico Xavier, né? Embora a gente não possa voltar lá no começo e fazer um novo começo, a gente pode começar hoje e fazer um final diferente. Né? Depende da nossa atitude hoje. Chico Xavier também, né, um dia estava passando as suas dores, sua dificuldade com tuberculose, né, o médico constatou, e Emmanuel, seu mentor, se aproxima do Chico e vê o Chico sentado numa cadeira, né, cabeça baixa, pensativo, e nesse momento Emmanuel chegou, colocou a mão no ombro do Chico e disse: Chico, é preciso reagir, você precisa reagir. Porque se você voltar hoje para a pátria espiritual, você vai voltar bem, porque fez muito. Mas vai comprometer todo o nosso trabalho, o nosso projeto, na sua reencarnação. Né? Esse projeto de Jesus. Então você precisa reagir, porque há muito a fazer, há muito a ser feito. E à noite, quando você fizer a sua prece, nós iremos ao mundo espiritual. Né? E Chico fez a sua prece antes de dormir, e lá estava Emmanuel lhe esperando, e os dois foram para a espiritualidade. E lá andaram pelas fazendas, né, de Deus, olharam os pássaros, o verde, e ali Chico recebeu uma energia, né, da espiritualidade, desses espíritos amigos, que ao acordar de manhã, ele levantou bem. Né, tudo aquilo havia saído, levantou disposto, estava tomando seu café. Nesse momento chega Emmanuel: como é que está, Chico? Ah, hoje estou melhor. E já agradeceu? Ele o quê? Agradeceu o café? Diz: você sabe quantas pessoas tiveram que plantar esse trigo, colher, moer, né, fazer todo esse processo, ir para o mercado, para a venda, para chegar na sua mesa? Você já agradeceu? Ele: não, então agradeça. E nesse momento Chico agradeceu. Então Emmanuel nos ensina todos os dias, né, ao acordarmos pela manhã, né, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus agradecidos. Agradecidos. Porque muitos missionários que vêm, né, eu sempre me refiro a esse gigante deitado, que foi Jerônimo Mendonça, né, ficou 30 anos numa cama, totalmente paralisado, sem mexer no pescoço, um dedo, totalmente dependente das pessoas e cego, né, totalmente paralisado e cego, mas agradecendo a Deus pela oportunidade, por aquilo que ele poderia fazer pelas pessoas. Né? Então ele viajava o Brasil inteiro levando a sua mensagem, levando a mensagem da doutrina espírita, dizendo que essa doutrina veio nos trazer, né, essa mensagem da imortalidade, porque Jesus veio e traz a palavra amor. E a doutrina espírita nos traz uma segunda palavra, que é a reencarnação, que somos espíritos eternos. Aquela palavra que levanta a lápide dos túmulos vazios, dizendo que somos espíritos eternos, que a vida não começa no berço e não finda no túmulo.
E que teremos tantas e quantas encarnações forem necessárias. Por isso que Jesus veio e diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Embora a vida a gente só tenha uma, mas teremos tantas e quantas encarnações forem necessárias, porque da vida ninguém escapa. Então, na espiritualidade, quando chegamos na espiritualidade, nós vamos ver o livro da nossa vida, a nossa história, e ali nós questionamos, poxa, como eu podia ter feito mais, como eu podia ter me doado mais, podia ter perdoado mais. E é isso, exatamente isso que a doutrina espírita vem nos trazer. É isso que Chico Xavier vem nos mostrar na nossa luta, nossa persistência, nossa fé. Eu sempre digo de Francisco Spinelli, esse espírito que estava na Itália, com 18 anos na Itália, e ele, ao dormir, ele acorda e vê aos seus pés aquele espírito iluminado, com aquele sorriso bondoso, dizendo a ele, Francisco, é preciso que você atravesse o mar e vá para a terra do cruzeiro, para o Brasil, porque há muito a semear. Jesus conta contigo. E ele vem para o Brasil e vem morar em Bom Jesus, e nos campos em cima da serra está ali Francisco Spinelli, a cavalo, divulgando a doutrina espírita, com dor, sofrimento, a cavalo. Muitas vezes as pessoas não queriam lhe receber, o tempo, a chuva, o afastamento da família, a sua esposa Adolcina, cuidando dos filhos, trabalhando na casa espírita, e ele divulgando a doutrina espírita. Então ele vem a conhecer depois quem é aquele espírito que convidou ele para vir ao Brasil. E aí ele reconheceu que era o Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito que também, com José Simões de Matos, que foi presidente da federação, também recebeu de Dr. Bezerra o pedido de vir ao Brasil. Então, muitos missionários vieram ao Brasil para nos dar esse impulso na pátria do Evangelho. Mas nós também, nós estamos fazendo parte dessa história. Onde nós estamos florindo, nós estamos levando o amor, começando dentro de casa, no lar, com as pessoas que estão ao nosso lado, uma palavra de motivação, um abraço, como é que foi o dia hoje, o que você está precisando, por que essa lágrima cai, por que o silêncio, por que a agitação. Nós termos esse olhos de ver, nos colocarmos sempre com esse sentimento de empatia na vida das pessoas, sempre motivando, sempre levando uma mensagem, porque somos os consoladores, todos nós somos semeadores, todos nós recebemos de Kardec essa semente de luz. Agora é semear, na parábola diz, o semeador saiu a semear, e não entregou para ninguém, foi ele mesmo, foi ele semear. Então somos todos nós, esses semeadores, Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, ele deixa também o convite a cada um de nós. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o convite de Jesus. E aí nós vamos lembrar de Jesus no barco, com os discípulos, e a tempestade, o barco quase virando, as tempestades vindo, as ondas, e os discípulos desesperados, e Jesus dormindo serenamente. Diz, será que acordamos, Jesus? Mas se nós não acordar, vamos perecer. E eles acordam Jesus. Senhor, vamos perecer. E nesse momento Jesus abre os braços e dá o comando à natureza. E a tempestade acalma. E nesse momento eles se olham. Que homem é esse que acalma a tempestade? Então Jesus deixa esse convite a cada um de nós. Que nós possamos, nas tempestades que nós estivermos atravessando, na nossa vida, nosso dia a dia, a gente lembrar do convite dele. Vinde a mim. Através da oração, através do pensamento, através das nossas atitudes, as nossas ações diárias, porque é nos dado todos os dias essa oportunidade de fazer o bem,
aquela pessoa que chega até nós muitas vezes, por que essa pessoa veio aqui? Por que não foi na outra porta? Por que não foi atendida por outro? Por que veio aqui? Porque Jesus sabia que aqui ele poderia contar. É aqui nessa porta. Então a doutrina espírita vem nos trazer esse conforto espiritual. Quando nós chegamos à casa espírita e já está tudo preparado, porque a espiritualidade aqui trabalhando incansavelmente, depois indo aos nossos lares, vamos à casa espírita hoje, nos convidando, hoje eu vou na casa espírita, e recebemos o convite aqui, somos recebidos, somos abraçados por essa espiritualidade maior, que nos envolve, nos traz essa energia, e essa energia nós atravessamos a semana. E hoje os espíritos amigos também, eles vêm nos dar esse recado muito importante a cada um de nós. Não entrem em provocações. Estamos vivendo um momento difícil e que nós não podemos entrar em provocações. Estamos no trânsito, a pessoa ofendeu, calma. Não entrem na provocação. Se estivermos no trânsito, hoje o que os obsessores, o que eles nos dizem hoje no trânsito? Qual é a arma deles? Acelera, acelera. Aí os espíritos amigos dizem, calma, vai devagar, tem gente esperando, vai devagar. Então, não vamos entrar nessas provocações. Antes de sair, vamos fazer a nossa prece, quando chegar, vamos agradecer a Deus por tudo que estamos recebendo. Então, a espiritualidade se desdobra, para ajudar a cada um de nós. Dr. Herman sempre nos diz assim, nós estamos, às vezes, ouvimos vocês dizendo, será que Deus está atendendo as nossas preces? Será que Deus ouve todas as preces? E ele diz, nós estamos ao lado de todos vocês. Nós sabemos as suas dores, as suas ansiedades, as vossas dificuldades e até os vossos medos. E nós estamos ao lado, dizendo a vocês, continuem, perseverem, tenham força. E tem uma frase que ele diz todos os dias, esmorecer jamais. Esmorecer jamais. Como diz César Braga Said, mesmo com os pés sangrando, não vamos deixar de caminhar. Mesmo com as dores, mesmo com as lágrimas caindo, não vamos deixar de caminhar. Mesmo com dificuldade, vamos continuar a nossa caminhada, porque ninguém está sozinho. Estamos sempre sendo amparados. E eles também, nos intuindo, nos dizendo, que nós, com o nosso esforço, nós também podemos ajudar, nós podemos fazer o bem. Tem uma mensagem final aqui que nos diz, Maria de Nazaré também, quando a gente lembra, assim, será que Deus está nos ouvindo? Maria de Nazaré, ao deixar, vendo Jesus entre dois malfeitores, por que Jesus está entre dois malfeitores se ele só fez o bem? Ele curou leprosos, paralíticos, cegos, e ela olhando para Jesus, dizendo, meu filho, o que fizeram os homens? E Jesus, nesse momento, diz a ela, mãe, abraçada, João Evangelista, disse, mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Inaugurando, nesse momento, a família espiritual, dizendo que todos nós somos irmãos. E Maria de Nazaré, ao deixar, quando Jesus deixa o corpo físico, ela encontra à sua frente, ela vê uma mãe desesperada e vai conversar com a mãe. Diz, quem é teu filho? E ele diz, é Dimas, é esse da direita. Aí ela diz, então acalma o seu coração. Maria consolando. Então, filha, acalma o seu coração, porque o meu filho falou com seu filho na cruz, dizendo que a vida continua e que hoje já estaria em um novo plano. Deixando, indo mais à frente, uma mãe desesperada lhe diz, Maria, meu filho padeceu de lepra. Ela, minha filha, Deus é meu pai e seu pai. Ele é pai do meu filho e do seu filho.
Ele é Pai de todas as mães. Então acalma o seu coração, porque Deus é por todos nós. E ali ela conforta. Então é esse espírito amigo, né? Maria de Nazaré, quando deixa, Jesus vem buscá-la para deixar o plano físico, ela diz, eu voltarei, mas eu quero estar aqui na terra. E ele diz, mãe, que trabalho a senhora quer fazer? Ela diz, qual é o mais difícil? Ele, é aqueles que desistem da vida, então é com eles que eu vou trabalhar. Então ninguém fica desamparado. Todos que retornam à pátria espiritual, todos que estão no corpo físico, estão assistidos e amparados por essa mãe de Jesus, né, mãe de todos nós. Encerrando, né, tem uma mensagem que é uma música, né, mas a letra dela sempre nos traz muito ensinamento, que nos diz assim, está chorando por quê? Está chorando por quê se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu? Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está te cuidando. Lembra de onde você veio e até onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus mandou lhe falar que sobre a sua vida Ele vai colocar a mão e vai te abençoar. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E como diz Maria de Nazaré, tudo passa. As dores passam, os momentos difíceis passam. Que Deus e Jesus continuem, né, iluminando a todos nós, que possamos sair daqui levando essa energia que estamos recebendo da espiritualidade para os nossos lares. Muita luz a todos, que assim seja. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus por esse momento tão importante de estarmos aqui nessa casa de luz, nessa casa de Jesus, aqui revivendo esses ensinamentos de amor e de paz. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa, recebendo aqui as energias, os bálsamos, os remédios, a medicação que cada um de nós necessitamos para a melhora do corpo e do espírito. E pedimos nesse momento a doce e meiga Maria de Nazaré, a rosa mística de Nazaré, para que aqui se faça presente, envolvendo a todos nós na sua luz e no seu amor, nos cobrindo com seu manto de luz, nos abraçando, nos envolvendo a todos nós e afastando de nós todo e qualquer sentimento negativo, qualquer sentimento que seja contrário ao amor e à caridade. Nos trazendo essa luz, essa paz, esse amor, essa harmonia. Nos trazendo a alegria, a esperança de continuarmos a nossa caminhada. E que essa luz chegue aos nossos lares, envolvendo a todos que lá se encontram, chegando em todos os cômodos, a todos aqueles que não puderam estar presentes, aqueles que estão em nossos pensamentos, em nossas preces, em nossos corações, a todos aqueles que estão nos hospitais, asilos, creches, orfanatos, sanatórios, nos presídios, nas ruas, que o seu amor alcance a todos. E a todos os irmãos desencarnados, familiares, amados, amigos, desencarnados que aqui se fazem presente, que sejam todos abraçados pelo seu amor. Muito obrigado, Senhor. E pedimos que ilumine e fortaleça todos os trabalhadores
encarnados e desencarnados dessa casa, para que essa luz chegue a todos os cantos, a todos os corações, trazendo sempre a sua mensagem de amor, de fé e de esperança. Muito obrigado a toda essa espiritualidade, aos mentores dessa casa que nos acolhem sempre com muito carinho, com muito amor, que possamos sair daqui cheios de esperança, de fé, de confiança de que Deus é por nós, que a espiritualidade está ao nosso lado, que esses benfeitores de luz nos amparam e nos mostram sempre o bom caminho. Que a sua luz esteja sempre presente em nossas vidas e em nossos corações. E que Maria, doce e meiga Maria, esteja sempre a interceder por cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. Que a sua luz permaneça sempre conosco. Que assim seja.